Depois da Guerra da Coreia, na década de 50, as transnacionais estadunidenses e europeias começaram a transferir para alguns países da América Latina e da Ásia alguns segmentos de sua estrutura industrial, que haviam tornado-se obsoletos. Foi neste âmbito que se estabeleceram concretas relações de dependência norte-sul, estimuladas pelo baixo custo de mão de obra destes países e pela necessidade de explorar as matérias-primas locais. Gostaríamos de saber se, neste contexto, na classe operária dos países dependentes, prevaleceu uma opção pela libertação anticapitalista ou se fortaleceram apenas aqueles setores do operariado desejosos de uma maior inserção no sistema capitalista para ter mais acesso aos consumos, como nos países do norte. Eu recorreria à história para a gente poder compreender melhor. De novo, isto toma uma questão que é verdadeira, que é legítima, não é? Que é aquela que diz respeito às fragmentações, às diferenciações no seio da classe trabalhadora. Eu mencionei anteriormente que desde a época do início do capitalismo, a classe trabalhadora é diferenciada. Lembra que o Marx e o Engels chamavam atenção, não é? Em meados dos anos 1800, para a aristocracia operária, para um conjunto de trabalhadores dos países ricos, um conjunto pequeno, mas que tinha vantagens, né, em função da exploração do trabalho dos países ricos em relação aos países pobres, né, uma parte da sucção dos lucros, do excedente econômico que saía dos países pobres, subordinados, dependentes, né, e migrava para os países ricos. Uma parte desses lucros beneficiava as classes trabalhadoras locais. A isso Marx e o Engels, olhando especialmente o operariado inglês, chamaram de aristocracia operária. Então é evidente que também no caso, no mundo do trabalho mais recente, há diferenciações, mas eu diria, né, no seguinte sentido: as diferenciações que nós passamos a ter na classe operária a partir dos anos 60 e 70, né, são muito mais resultantes de um duplo movimento. O primeiro movimento, né, foi a intensa taylorização, né, e a intensa expansão do fordismo como padrão produtivo dominante na acumulação capitalista nos anos 20. E este padrão produtivo de base taylorista e fordista que estruturou a acumulação capitalista nos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, né, ele também era diferenciado, né? A classe operária taylorista e fordista norte-americana não tem o mesmo perfil da classe operária taylorista e fordista brasileira ou a classe operária taylorista e fordista asiática, num país asiático, na Coreia, por exemplo, né? Como não tem no mesmo desenho da classe operária indiana. Há pontos que são comuns entre elas e há pontos que são diferentes, né? Mas eu diria que a tentativa de integração da classe operária pelo capitalismo é muito mais uma engenharia política e ideológica, não é, do que resultado de situações materiais favoráveis aos trabalhadores. Por exemplo, hoje nós vemos uma situação que é terrível. A classe trabalhadora é desregulamentada. A classe trabalhadora não tem praticamente mais direitos. A cada dia, os capitais e os seus governos tendem a destruir direitos do trabalho. E, paralelamente a esse processo de corrosão da forma contratualista do trabalho, as empresas dizem que os trabalhadores são livres e são independentes, entende? Porque esta fala empresarial patronal da liberdade é condição para um processo vasto de cooptação. É por isso que nenhuma empresa hoje fala: os meus operários, os meus trabalhadores são os meus parceiros, os meus consultores, né? E engodos desse tipo. Só que eu sempre pergunto: muito bem, mas quando tem uma crise, uma recessão, o que a empresa faz? Demite a direção da empresa? Não, demite o que ela chama dos seus parceiros, que são os seus trabalhadores. Então nós temos que estar atento para essa... O mundo do trabalho hoje é um mundo complexo, como era no passado, heterogêneo. No passado também era heterogêneo, mas hoje é uma heterogeneidade de outra qualidade, e esta complexidade, essa heterogeneidade, né, num contexto mundial, dá contra a revolução. Quem ganhou a guerra
digamos assim, entre aspas, de 1970 para cá, foram os capitais. O neoliberalismo foi muito duro com relação às classes trabalhadoras, né? E nesta contra-revolução burguesa de amplitude global, né, houve momentos de derrota das forças sociais do trabalho, que nós, hoje é possível ver, retomamos lutas importantes. Eu tenho um entendimento de que a temperatura das lutas sociais aumentou muito na segunda metade dos anos 90 e a temperatura das lutas sociais vem aumentando muito no mundo a partir dos anos 2000. Nós temos o termômetro que mede a temperatura, né? O termômetro das lutas sociais está subindo. Só que ele sobe de maneira heterogênea e diferenciada. Um país pode viver, por exemplo, o quadro brasileiro é evidente. Com a vitória de Lula, com tudo isso que isso significava para a esquerda. É evidente que houve uma retração das lutas sociais no Brasil, ao contrário da Venezuela, ao contrário da Bolívia, ao contrário do Equador, ao contrário da Argentina, né? Ao contrário de outros países latino-americanos, México com a Comuna de Oaxaca no ano passado, que foi um movimento majestoso. Então é preciso compreender essa heterogeneidade das formas, vou dizer de outro modo, é preciso compreender a nova morfologia do trabalho e a nova morfologia das lutas sociais. Esse é o nosso desafio hoje.